a gente sabe que a vida continua, né? E a gente precisa, tanto nós aqui, ter aceitação, quanto quem está do outro lado. Porque quanto mais aceitação eles tiverem, quanto mais consciência de tudo tiverem e aceitação, mais leve, né? Vai ficar aí a jornada de cada um. Não só nossa, mas deles também, tá? Nós vamos começar lá na página 131, mas o título é Saudade. O que fazer com ela? Dani, boa noite. Oi, Rosana, não sei se eu mexi com você. Sandra, boa noite. Tá boa, Sandra? Patrícia, boa noite. Então vamos seguir, né? Quem tem o livro, espero já ter situado aí, né? Pra gente fazer o acompanhamento. Nesse primeiro título, nós vamos... Ele é pequenininho, né? Esse capítulo. Nós vamos dar uma lida um pouco pra gente poder entender e vocês vão ver que é até pertinente, né? Com a data de ontem, né? Acabou que caiu aí direitinho. Então, saudade. O que fazer com ela? E ela começa assim: recorda, por fim, que, dominados por imensa saudade, recolhidos e atemorizados, os discípulos reunidos em Jerusalém receberam a visita do inesquecível amigo Jesus, que o saudou jubiloso, retornando da morte e felicitando a todos através dos milênios, com o legado da vitória da vida sobre a desencarnação, como hoje atestam os que venceram o túmulo, retornando felizes aos corações amados que se demoram na carne a repetir: paz seja convosco. Qual hino de consolação imortal que nada consome. Então aqui, né, ela vem falando nada mais, nada menos do que da Páscoa, né? Da ressurreição de Jesus além túmulo, de Jesus vindo dizer: olha, eu vivo, né? O que morreu, o que ficou foi meu corpo físico, né? Eu estou vivo em espírito. Então, por isso que eu falei para vocês que era bem pertinente, né? E ela vai dizendo abaixo que quando Jesus esteve entre nós, ele avisou os discípulos que eles se escandalizariam pelo que iriam acontecer com ele, né? Ou seja, primeiro os ensinamentos que ele ia passar, que ninguém de fato ia acreditar, né? Que ele realmente era o Filho de Deus que estava aqui para nos passar todos os ensinamentos, né? Que ele iria ser traído, que todos o abandonariam, que ele iria ser crucificado e somente depois disso é que a verdade viria à tona e todos então acreditariam de fato, né, que aquele que estava ali, que foi de uma certa forma assassinado, crucificado, era o Filho de Deus, ao qual muitos não deram importância, né? E isso acontece até hoje, não só com Jesus, acontece com a gente dentro de nossas casas, né? Por isso que eu sempre falo para vocês na questão da saudade reversa. Aproveita quem vocês podem aproveitar hoje, porque daqui a pouco ele vai embora, né? Ou antes ou depois, não importa, né? Mas a saudade, a gente sabe que ela fere aqui e fere lá. Então, a gente aproveita que hoje o que a gente tem, porque aí na hora que o outro vai embora, vai ficar a nítida sensação de que a gente não aproveitou tanto quanto poderíamos aproveitar. Essa sensação já fica a gente aproveitando, estando junto todo o tempo, né? Imagine então se você não aproveita da forma que você gostaria. E aí esse capítulo vem dizendo, né, das passagens de Jesus e dizendo, né, resumindo, ele vem falando que o que a gente tem que fazer com a nossa saudade é pegar essa saudade, reverter essa saudade em trabalho, né? Então deixa eu ver se eu acho aqui
Olha aqui, busquemos as forças renovadoras da mensagem e dos exemplos do Cristo para, apoiados no trabalho do bem, prosseguirmos vivendo e bem após o desencarne de nossos queridos, fazendo o nosso melhor enquanto estivermos aqui, né? Então é isso que a gente faz. Quando a saudade nos bater, a gente sabe que a gente faz uma prece, tanto para o nosso ente querido como para a gente, né? Porque às vezes o mais necessitado de equilíbrio nem sempre é o desencarnado, às vezes somos nós encarnados que estamos aí praticando o egoísmo e a falta de aceitação, né? E que nós possamos, diante dessa saudade, trabalhar no bem, né? Assim como Jesus nos ensinou, pegando um pedacinho de cada coisa de Jesus e então colocando no nosso cotidiano e na nossa vida. A escolha é nossa. Pensamento é vida, vida é criação, criação vem do desejo, desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa, né? Uma mensagem aí, um trechinho de Emmanuel. Então, o que a gente faz com a saudade? A gente trabalha, né? A gente pega os ensinamentos de Jesus e faz o melhor dentro daquilo, né, que a gente tem, dentro da consciência que a gente tem, do aprendizado que a gente tem. Isso é que é o importante, tá? Então, vamos lá. Dia de finados, já outro capítulo, né? Capítulo curtinho esse primeiro, esse outro, anterior, né? Então vamos lá para dia de finados. Seus pensamentos vos protegem e a lembrança que tende deles os entes de felicidade. Esse capítulo, nós também não tem novidade para a gente aqui. Mas ela vem falando praticamente o seguinte, olha, existe um dia na Terra, né, em que todos tiram esse dia para poder comemorar ou celebrar a questão do dia dos mortos, dos desencarnados para a gente, né? E ela fala que isso também não é de agora, isso já é de muitos e muitos e muitos anos atrás, mas que a partir de 1915 é que foi então implementado, inserido aí na Igreja Católica esse dia de finados, e por isso tem a questão das missas, né? Da missa às vezes até no cemitério mesmo, né? Tem essa comoção toda também pelo catolicismo, mas isso não é pertencente ao catolicismo. Isso já vem lá de trás de muitos anos, né? E ela fala que as pessoas tiram esse dia, umas para poder de uma certa forma visitar, porque acha pertinente, porque o ente querido, quando também estava na Terra, fazia esse culto, então vai para fazer também uma certa homenagem, né? E ela fala o seguinte, que o Espiritismo, ele não condena e nem fala, olha, é errado você estar lá, né? A gente não diz isso, que é errado. A gente mostra o caminho, né? Tem problema ir ao cemitério dia de finados? Não. A gente se precaver, toma nossos cuidados e vai. O que você não pode ficar fazendo em cemitério são aquelas visitas, às vezes até mesmo constantes, né? De desespero, de chororô ali em cima de túmulo, né? De não aceitação, que isso não vai adiantar de nada. Você sair da sua casa para ir até o cemitério, né? Externar desespero e choro, de nada vai adiantar. Mas você também é livre para isso, se assim você desejar. E que nós precisamos entender, né, de acordo com tudo que a doutrina nos ensina, que o nosso ente querido não está ali, né? A não ser que aqueles que a gente sabe que tem as exceções, né? Mas, no geral, nossos entes não estão ali. E o que a gente faz quando a gente tem desespero, né, em prol daquilo tudo, é atrapalhar o outro que está do outro lado e atrapalhar a gente também. E aí ela vem aqui com uma pergunta. Daí surge a pergunta: espírita deve ir ao cemitério nesse dia?
Aí ela vem respondendo: é claro que a doutrina espírita não condena nada, apenas esclarece e cada um seguirá o que seu coração determinar, né? Ou seja, a gente sabe que não é necessário você estar no cemitério. Se você deseja ir, tudo bem, mas não é necessário estarmos ali, né? Porque a gente sabe que pensamento é luz, né? E nos conecta ao nosso ente, independente do lugar que nós possamos estar. Se eu faço uma prece para um ente querido meu ou por qualquer desencarnado, né? Sentado num banco de uma praça, nas minhas orações antes de dormir, ou seja, em qualquer lugar, se eu elevo o meu pensamento a ele, a oração chega até ele, né? Então eu não preciso ficar ali indo ao cemitério para poder externar esse desespero que não faz bem, né? Principalmente para nós. Mas cada um é livre para seguir o que quiser seguir, né? E cativo também de suas consequências, né? Se o fato de você estar ainda ali, está te prejudicando, está de uma certa forma te desequilibrando e ainda assim você continua indo, né? Então, infelizmente, cada dia você vai estar com o seu psicológico pior, cada vez mais se entranhando, né? Entranhando em um mundo que não precisa adentrar, né? Então, o espiritismo de fato não condena, né? Quem é adepto realmente da doutrina não faz questão de estar indo ao cemitério, porque nós temos conhecimento e sabemos que os nossos entes não estão lá, né? Ali é apenas os restos mortais. A gente vai ali para quê? A gente vai quando precisa colocar uma placa num túmulo, quando tem necessidade de fazer uma exumação, quando tem necessidade de fazer uma limpeza, quebrou alguma coisa, tem um documento que precisa ser, né, precisa de arrumar, mas você não precisa ficar ali cultuando, né, de uma certa forma, né, o seu ente querido, né? Se o seu ente não tinha entendimento e acha que isso era importante, ter que ir ao cemitério, alguma coisa assim, você fazer a prece vai surtir o mesmo efeito, tá? E aí fica a cargo, né, de cada um. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito. Seu objetivo era visitar um rabino famoso. O turista ficou surpreso ao ver que o rabino morava num quarto simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? Perguntou o turista. E o rabino bem depressa perguntou também. Onde estão os seus? Os meus? Disse o turista. Mas eu estou de passagem. Eu também, disse o rabino, autor desconhecido, né? Então uma mensagem aí para a gente poder também refletir, né? O outro ficou boquiaberto em saber que ele não tinha quase nada, né? Perguntou onde estão seus móveis, né? Ele quis dizer o seguinte, onde estão as suas coisas, os seus bens materiais, né? E ele responde para o outro, cadê os seus? Ele fala, mas eu estou de passagem. E ele fala, eu também, né? Então, ou seja, nós todos estamos aqui de passagem. Não adianta a gente acumular muita coisa aqui, porque nós vamos embora, né? E no momento que nós formos embora, tudo que é material vai ficar para trás. Apenas o nosso espírito vai subir ou descer, né? De acordo aí com a nossa vibração. E nós vamos levando conosco o quê? A nossa bagagem. A nossa conduta, condutas boas e condutas ruins. Nós vamos levando o que é espiritual, o que é da matéria fica na matéria, né? Então que nós possamos ter aí esse discernimento. E mais para frente, outro título, né? Cuide de você aí, porque aqui estou me cuidando, né? Então ela fala que após o desencarne de alguém, a princípio não conseguimos pensar em mais nada, realizar mais nada, né? Ficamos prostrados, imobilizados. E só o tempo trata de nos dar o alívio, né? Mas que não só o alívio da questão do tempo é importante aqui, mas é importante, sobretudo, também a aceitação. E ela fala que há muitos anos, uma querida e jovem amiga vivenciou em poucos dias o desencarne de seu esposo, que a deixou com 2 filhinhas muito pequenas. Então ela foi procurar tratamento espiritual
né? E na oportunidade, esse espírito se aproximou e deixou para ela uma mensagem, né? E que a mensagem falava o seguinte: cuide-se que eu estou me cuidando. Viva a sua vida para que eu possa viver a minha, né? E a autora vem dizendo, olha, palavras fortes, né? Então, o que ele quis dizer? Olha, siga sua vida aí, continua sua vida, apesar de tudo que você vai precisar enfrentar, apesar de que eu estou do lado de cá, gostaria também de participar de tudo que acontece aí, mas não foi nos dado mais essa oportunidade, findou-se o tempo, né? Então, olha como que duas linhas, né, nos explica tanta coisa, né? Findou-se o tempo, então você vive sua vida aí, vive bem, para que eu possa viver aqui também. Ou seja, não me prende não, né? Vive aí, tente, né, suportar o que precisa ser suportado, aprender o que precisa ser de uma certa forma aprendido, né? Para que eu possa seguir aqui, né? Então, olha aí que importante. E ela fala que esse recado sempre ficou na mente dela, que eram palavras fortes e verdadeiras, né? Que só mais tarde ela pôde entender a amplitude desse recado. A morte nos convida a fechar um ciclo e a iniciar outro, que não podemos demorar a reiniciar, sob pena de muito sofrimento de nossa parte, dos que estão ao nosso lado e pior, daqueles que partiram, pois por muito que queiram, não poderão alçar voos rumo à sua própria evolução. Se alguém muito querido partiu, aproveite o recado desse nosso amigo. Cuide-se, viva e deixe viver. Ou seja, a vida precisa continuar. A vida precisa continuar aqui e lá. Então, todas as vezes, a partir, né, dessa mensagem aqui, que um espírito nos deixa, vocês podem partir do pressuposto e tirar a conclusão de que, né? Olha, às vezes eu fico pedindo notícia do meu ente e eu sempre falo para vocês, né? Partem do princípio de vocês mesmos. Como eu estou? Eu estou bem? Eu estou deixando o meu ente ficar bem? Eu estou deixando o meu ente seguir? A partir daí você vai ter pelo menos uma sombra de noção de como está do outro lado, né? Porque o tempo passa, o tempo alivia, mas muitas das vezes dentro de casa não tem aceitação. Às vezes está dentro da doutrina, mas está precisando ainda de mais tempo, né? Ainda não está conseguindo assimilar as coisas, não está conseguindo deixar o ente seguir, né? As coisas lá vão aí se arrastando. Então, a partir de vocês mesmos, de dentro da casa, do meio aonde aquele ente tão querido, né, vivia aqui na Terra, da forma como aquele ambiente tá, a gente pode, então, pelo menos projetar um pouco de como o outro pode estar do outro lado. E é aí que eu sempre falo, se às vezes a gente não consegue se sobressair por nós mesmos, que nós possamos, então, conseguir sobressair pelo outro, né? Parem, né? Vamos parar de exercitar tanto o egoísmo. O outro não é propriedade nossa, né? Embora foi nosso pai, foi nosso irmão, foi nossa mãe, foi nosso filho, né? Mas não nos pertence. Então isso é muito importante da gente entender. Dê-se o direito de sofrer, mas não morra junto, né? Uma frase aí de Eugênio Musac. Então, que a gente possa viver o luto, que a gente possa ter, né, os nossos sofrimentos, mas que a nossa vida possa continuar. Nossa vida não pode parar, né? Porque o outro desencarnou. A gente tem momentos de luto, momentos difíceis, mas a vida precisa continuar. A gente não pode morrer junto, porque quando a gente morre junto, o nosso projeto reencarnatório morre, a sua missão morre, o tempo está aí passando, a gente não faz o que precisa fazer e depois nós vamos precisar retornar para poder parar exatamente do ponto aonde nós ficamos lá atrás, quando nós deveríamos ter seguido e não seguimos. Tá? Oi, Graça, tá boa? Deus te abençoe e te guarda. E nós vamos agora para mais um capítulo, olha lá, né?
sequência daquilo que eu venho dizendo. Filho é empréstimo. Então, olha lá o título, né? Filho é empréstimo, não é propriedade nossa. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Gilbran Khalil Gibran. Então, é aquilo que a gente acabou de dizer aqui, né? É o seu filho, né? E olha que interessante essa frase. Eles vêm através de vós, mas não são de vós, né? Nos dando a entender e nos explicando que nós fomos porta para que eles pudessem chegar. Mas antes deles chegarem, eles já tinham toda uma vida, toda uma vivência. Nós o damos, juntamente com a permissão divina, o quê? A oportunidade deles virem, né? A gente faz o compromisso de educar, de criar e colocar até um determinado ponto. Mas nós precisamos entender que eles não são propriedades nossas. E isso não se estende somente aos filhos. Isso se estende ao pai, à mãe, ao irmão, ao marido, né? Não são propriedades. Cada um, né, dentro da sua individualidade, segue o caminho que precisa seguir, dentro das possibilidades e oportunidades do momento, tá? Então vamos avançando aqui. E aí ela fala, né, que a gente tem os filhos, que os filhos crescem, que tem a infância, que a gente cuida, né, que a gente leva para a escola e antes de tudo isso também a gente carrega no ventre, né, que a gente faz todo aquele trabalho, mas que isso, né, não quer dizer que eles são nossos. E aí quando cresce, né, que precisam alçar voos, que precisam ter aí a caminhada de cada um, a gente fica então com a síndrome do ninho vazio, né? E aí fala qual mãe ou qual pai, né, que não se ressente, né? Fica se sentindo aí com essa síndrome aí desse ninho vazio. E que a gente fica mesmo, né? E a gente fica justamente por esse sentimento de egoísmo às vezes que a gente tem. E mais lá embaixo, ela fala, nossos filhos não são nossos. É uma frase que, aliado à momentânea separação, né, do desencarne, nos obriga a experimentar tudo o que a vida nos foi ensinado pouco a pouco. Então aqui ela está falando de quê? Aqui ela está falando não só, né, dos pais quando desencarnam e sentem a falta dos filhos, quando também os filhos em vida precisam alçar voos, precisam sair de casa, ter a própria vida, né, fazer a sua própria família, quanto também aqueles pais que precisam entregar os seus filhos, né, os filhos que desencarnam, que são exceção da ordem natural dos fatos, né, os filhos desencarnam antes, né. Então, tem-se também esse certo sofrimento. Ela fala, né? A ordem natural da vida é de que os pais desencarnem antes, mas quando essa ordem é invertida, isso é igual a sofrimento. Mas, se Deus é Pai e não nos dá fardo maior que podemos carregar, lembramos, só a espíritos preparados Deus confia essas experiências superlativamente desafiadoras. E como pais amorosos devemos nos esforçar pelo bem de nossos queridos. Assim, é imperioso fazer a entrega e confiar que espíritos familiares benfeitores maiores estarão cuidando de nossos queridos até o momento adequado, quando então iremos nos reencontrar, como aconteceu quando eles chegaram até nós nesta encarnação. Ou seja, da mesma forma, né, que um dia eles chegaram para nós, nós também iremos nos reencontrar no momento, né? Quem teve a perda física de filho, quando nós também desencarnarmos, né? O reencontro, ele é certo. A gente sabe que a dor é terrível, né? A gente sabe que não é fácil, mas olha aqui ela também dizendo, né? Que Deus escolhe
e sabe quem suporta passar por aquilo. E que na grande maioria das vezes é necessidade do espírito que se foi, né? Existem as fatalidades, existem os projetos que deram errado, sim, mas também existe a reparação. E no momento que essa mãe veio, né, apesar de estar inconsciente, né, veio, passou pelo corredor do esquecimento, essa mãe chegou inconsciente, esses pais, né, chegaram inconscientes, já sabiam e tinham plena ciência desse filho que viria, que eles auxiliariam até determinado ponto e daí eles iriam embora em um determinado momento, né? E ela dizendo que esse fardo Deus só dá de fato para quem vai conseguir suportar. Mas podem ter certeza, né, que é uma ajuda muito grande a esses meninos aí que retornaram, né? Eu não diria prematuramente, porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, né? E um dia todas as respostas vão chegar. Isso é inevitável, porque nós vamos embora e vamos retomar a nossa consciência e daí nós vamos saber e os pingos nos is vão ser dados, as coisas vão ser pontuadas, o entendimento vai chegar, mas que nós possamos, acima de tudo, ter então a aceitação. A aceitação para que o fardo possa ficar mais leve, né? E buscar algum meio, alguma válvula de escape, seja num trabalho, seja numa doutrina, seja numa religião, seja continuando trabalhando voluntário em prol do seu filho, né? Buscar as respostas, se agarrar aonde te dá mais embasamento e onde tenha-se mais afinidade para poder então suportar tudo isso. Procurem um grande amor na vida e cultivem-no, pois sem amor a vida se torna um rio sem nascente, um mar sem ondas, uma história sem aventura. Mas nunca esqueçam, em primeiro lugar, tenham um caso de amor consigo mesmos, né? Augusto Cury. Então, o que vem dizendo? Antes de você, né, cuidar do outro, amar o outro, estender o outro, ajudar o outro de uma certa forma, querer curar, se cure também. Se ame também, esteja bem, né? Antes de nós querermos que os nossos entes possam estar bem, possam estar evoluindo do outro lado, que a gente evolua desse lado também, né? Primeiramente nós, para depois a gente conseguir, né, emanar uma prece, uma vibração positiva, verdadeira, para o outro que se encontra aí do outro lado, né? Então nós vamos ficando por aqui o nosso aprendizado de hoje, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer aí conversar sobre esses assuntos que nós debatemos aqui hoje?